Está começando mais um vídeo do Zcast! Hoje a gente vai falar sobre gibis novamente. A gente vai falar sobre X-Men Equipe Vermelha. Esse quadrinho me impactou bastante e eu fui tentar entender o porquê que eu gostei tanto dele. Porque eu sou muito fã de X-Men, foi um dos primeiros contatos que eu tive com quadrinhos de herói. Tinha os desenhos clássicos que eram muito bons. E uma das coisas que chama mais atenção é a temática. Eu acho que a gênese do X-Men ela é bastante única nesse sentido de conseguir fazer uma equipe tão popular, trazer um tema tão importante para a época em que foi criado. A gênese do X-Men toda é justamente falar sobre minorias. Era uma época em que estava acontecendo uma série de coisas. Você tinha o Malcolm X, tinha também o Martin Luther King, que tinham pensamentos para aqueles Estados Unidos tão dividido e tentando passar. Então você tinha essa discussão toda em voga, eles criam uma equipe e usam desse sci-fi para trazer isso como discussão. Então você tem os mutantes, que são justamente essas pessoas super poderosas, que pode ser uma coisa bacana pra gente ler, então vai ter batalhas incríveis, poderes criativos e coisas nesse sentido, só que ao mesmo tempo tem toda uma discussão social em relação a isso. E isso é o que chama tanta atenção e que faz com que os X-Men sejam personagens tão importantes. X-Men Evolution. A discussão base que eles trouxeram, que também dá um peso legal, é trazer esse pensamento da época desses dois pensadores pro quadrinho. Então você tem o Xavier, que ele tem um pensamento bastante pacífico e aquela ideia de que se eu mostrar que os mutantes, por terem esses poderes, esse privilégio, eles podem lutar a favor de todo mundo, salvar as pessoas, e além disso eu vou conseguir dar abrigo e auxiliar essas pessoas, porque elas precisam de, assim como todo mundo precisa de um certo auxílio, eles precisam de um auxílio específico porque tem poderes e coisas nesse sentido, e o poder do Xavier é justamente para isso, né? Ele consegue entrar na mente das pessoas e coisas nesse sentido. Porque ele entende disso e ao mesmo tempo mostrar que eles não precisam ter medo deles, né? Essa é uma temática muito forte do X-Men. As pessoas, elas batem muito de frente com os mutantes por temerem eles, temerem para onde a humanidade está indo e coisas nesse sentido. Já o Magneto, ele pensa diferente, né? Ele é um cara que ele tem um histórico, ele era um judeu que viveu todo o holocausto daquela época, então ele sabe que o ser humano, quando está com medo de alguma outra pessoa diferente dele, que no caso eram judeus, até onde eles podem chegar, então ele vê isso de uma forma mais violenta. E aí você entra com aquela visão, o Malcolm X entra um pouco com a ideia do Magneto, é claro, né, que só a ideia, né? Enquanto o Xavier ele seria mais o Martin Luther King e tal. Esse contexto todo do X-Men, ao longo das histórias que você vai lendo, ele foi se perdendo, ficando mais esquecido, assim. Entrou muitas outras coisas, então tem muitos personagens, cresceram tanto que criaram outras histórias, o X-Men virou uma aventura muito rocambolesca, com viagens no tempo e coisas nesse sentido, falando de tecnologias confusas, clones, enfim. Em 2017 começou um reboot da Marvel, assim como vários outros que ela está fazendo com espaço de tempo cada vez menor, e eles decidiram fazer 3 equipes dos X-Men, que são os X-Men a equipe azul, a equipe dourada e a equipe vermelha. A equipe vermelha veio um pouco depois, em 2018, trazendo a Jean Grey como personagem principal, que ia ter a equipe dela, e o escritor, que foi o Tom Taylor, ele decidiu trazer essa ideia da gênese dos X-Men de volta para as histórias e tentar trazer nos dias de hoje toda essa loucura que a gente vive, aquela discussão das minorias. O Tom Taylor é um cara que escreve muito bem. Ele escreveu All New Wolverine, que é trazendo a Laura como Wolverine, e assim, você pensa, claro, isso não vai dar certo. Você tem o Wolverine, que é um cara extremamente famoso, tão famoso quanto os X-Men, se não mais, enfim, é muito forte, e você vai trazer um novo personagem mulher para representar ele ali. Os caras vão chiar, vai ser horrível e etc. De fato chiaram, mas a história é muito boa. Ele traz uma heroína. Quando eu terminei de ler, eu falei, tá, isso aqui é porque eu gosto de ler histórias em quadrinhos, sabe? Você vê um herói ali agindo. Me fez querer ler mais. Quando eu vi que tinha os X-Men estavam voltando com força, a galera estava comentando bastante, principalmente esse X-Men Equipe Vermelha e alguns outros que tá saindo agora no Brasil. A galera tá comentando muito, etc. Eu falei, cara, eu vou começar a ler X-Men porque é uma coisa que eu gosto muito. Qual que é a base, né? A Jean Grey tá de volta, ela tinha morrido, e agora ela tá sem o poder Fênix, que era aquele poder que tem vários arcos de história, e até ultimamente teve algumas coisas assim pra trazer ela de volta à vida. Ela tá sem esse poder que passa pro leitor, poxa, então ela tá mais fraca. E não é bem assim. Agora parece que ela não tem mais as amarras pra poder usar o poder dela que ela tinha. Que ela pode ser tão forte, se não mais, do que o próprio Xavier e tal. Então é bem interessante esse sentido. Quando ela chega no mundo, de novo, né, ela tá revivida, ela cai nesse mundo que a gente tá, que é extremamente dividido, e ela percebe que o mundo está de novo como era antigamente, vamos dizer assim. Então os mutantes eles estão sendo escorraçados, uma série de fake news fazendo com que a figura deles
seja extremamente negativa para o povo americano aqui no caso, mas no mundo inteiro. Então ele consegue discutir tudo isso nessa história. E quando ela vê isso, ela fica meio chocada. E eu acho que a sacada que ele dá aqui é só da primeira história, assim, não é nem o primeiro volume, tá? Não vou dar spoilers aqui. Mas a ideia é que ela fala, tá, a gente tem que fazer alguma coisa. Então eu vou usar o meu poder de uma maneira extremamente criativa para entrar na mente de pessoas do mundo inteiro que são muito inteligentes nas suas áreas, para tentar entender qual seria a melhor saída lógica, social e etc. dos mutantes. Ela chega numa conclusão e decide chegar nas Nações Unidas ali, discursar e falar, cara, ó, eu acho que do jeito que tá não dá, a gente tem que fazer alguma coisa que vai melhorar. E aí é claro que tem o vilão da história, e ele meio que usa essa metáfora de colocar um poder também ali, um vilão super poderoso que está usando de alguma coisa para piorar as coisas que já existem, como fake news e coisas na internet para disseminar o ódio e coisas nesse sentido. A partir daí a história vai se desenrolando, ela introduz novos personagens, inclusive tem um que eu acho que é interessante falar aqui, que é uma personagem que ela tem um poder muito parecido com o dela, só que em vez de ler mentes humanas, ela consegue ler as máquinas. E aí traz ele consegue aprofundar ainda mais uma nova camada do que ele está querendo discutir. Ela consegue entender o lado podre da internet e o que a comunicação de hoje em dia, que é tão avançada, pode trazer de negativo quando você quer pegar uma minoria e escorraçar ela, deixar ela lá embaixo. Você tem um poder muito mais alto para isso. Você não precisa chegar e ficar fazendo panfletos falando, os mutantes são horríveis. Você pode fazer isso na internet de maneira muito mais rápida, usando bots e coisas nesse sentido. Então, tem várias sacadas interessantes. O final da história, que é curta, aqui no Brasil está em 2 volumes, a gente vai deixar os links na Amazon, caso esteja os 2. Eu gostei muito de ler essa história, porque quando você vai estar acompanhando quadrinhos de herói, é como eu, por exemplo, muitas pessoas que já estão... que leem uma coisa ou outra, coisas mais fechadas, assim, não estão acompanhando heróis com tanta frequência, a gente escuta muito burburinho da galera comentando, principalmente em relação à Marvel, eu acho que é mais forte, mas acho que nos quadrinhos em geral, como que, hoje tá tão chato, meu Deus do céu, tem que colocar representatividade, não sei o que lá, os quadrinhos estão chatos, estão acabando com a minha infância. Eu fiquei pensando, será que tá tão ruim assim? E algumas histórias de fato são ruins. Mas lendo, por exemplo, All New Wolverine e lendo esse quadrinho agora, você percebe que existe esse potencial, que não é tão nocivo assim, não machuca ler. Eu gostei pra caramba, a recomendação máxima aí. Se você não leu ainda, vai atrás, que é muito bacana mesmo. Se você curte nossos vídeos, não esqueça que a gente tem uma porrada de vídeos aí, então vá assistir, aqui deve ter algumas recomendações na tela pra você ver. E beijo no coração.